אשת חיל ממצא Boa noite para vocês. Boa noite, Brasil. Acho que o pessoal vai começar a entrar agora. Ontem a gente falou de um tema muito interessante, foi a Allahá, quem pôde participar. E hoje a nossa aula, né, vai ser dedicada ao lado mais espiritual. Então, eu gostaria que as perguntas fossem deixadas para o final, para que eu possa seguir a linha de raciocínio naquilo que eu passei ontem e hoje, até há poucas horas escrevendo, tá? Então, Hanukkah, né? A gente vai começar a falar sobre isso, então eu peço que vocês se concentrem e que a gente possa fluir no que eu escrevi. Foi baseado nos manuscritos do Rabino Avraham Yitzhak Kook, um dos grandes rabinos aqui de Israel e do povo de Israel. O que recordamos em Hanukkah? E por que a gente celebra Hanukkah? É preciso entender, né? É preciso entender o assunto que comemoramos em Hanukkah. A gente sabe, a história, já sabemos, tem muitos sites aí que explicam o que foi Hanukkah, o que aconteceu. Eu aconselho vocês a darem uma olhada no site, na história, é bem interessante, vocês acham muitas coisas no YouTube. Mas o que eu quero me concentrar aqui é que vai ensinar a festa em si, né? Eu próprio, em alguns anos atrás, eu gravei alguns shiurim. Se vocês forem lá no canal Mahanai, né, e inicialmente, quem está vendo esse vídeo, eu peço que se cadastrem lá no YouTube do Mahanai e também no YouTube da CISEC, né, no canal do CISEC, para que a gente possa, tanto esse shiur que está sendo gravado hoje aqui, vai para o meu canal e também vai para o canal da CISEC. Então, vamos divulgar o estudo da Torá, que é muito importante. Essa aula é para falar de algo que talvez eu não tinha falado ainda. Como é que comemoramos Hanukkah? E daqui a pouquinho a gente vai comemorar Hanukkah em alguns dias mais. Eu quero que vocês entendam como é para cumprir essa mitzvah. O que é a mitzvah de Hanukkah? O que é Ner Hanukkah? A vela de Hanukkah. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, né? A gente ontem falou das alahot, tem imensas, o Shulchan Aruch, Yosef Karo, ele vai dar leis de Hanukkah específicas. Bezat Hashem, a gente vai falar mais um pouquinho das alahot, mas eu quero introduzir nesta festa, no sentido, não só no sentido do nível de alahá, mas sim entender a base. Onde a gente vai encontrar Hanukkah? A gente vai encontrar a festa de Hanukkah e as leis e o relato no famoso tratado da Guemará de Shabbat. Eu vou falar, para falar no tratado tratado Talmud, no tratado Talmud de Shabbat, vai falar um pouquinho do reinado dos Hasmonaim. Hasmonaim era uma família de Coens, né, como a Guemará denomina Malkut Beit Hasmonaim. O que seria Malkut Beit Hasmonaim? O reino dos Hasmonaim. E a gente vai ver que o reinado do Hasmonaim, não termina mal. Eles não ficam como reis, né? Eles passam a ocupar o lugar de reis do povo de Israel, vencendo a guerra. E aí a gente vai ver o relato de encontrar um vaso
né, com recipiente de azeite, o mais puro, né? E lá estava lá o selo do Kohen Gadol, que durava um dia e durou 8. Aí, então, a gente já está entendendo a base da festa. Mas eu quero entrar mais profundo com vocês nos relatos do Rabino Avraham Yitzhak Kook. Ele escreveu um assunto que sempre que faz entender que a gente nem sempre presta atenção. Sempre falamos no milagre, no azeite, a vitória, porém aqui sai uma outra pergunta. Quem fez essa vitória? Foi o Am Israel? Não, não foi o Am Israel. Am Israel estava assimilado já. Quem se levanta? Os Kohanim, os Kohenes. Os Kohanim, os sacerdotes, eles normalmente são homens que não vão para um combate. São homens que estão fazendo serviço. Mas esses Kohenes, eles se levantam. Eles se levantam e vão guerrear. Por isso, há um ponto que eles se apoderaram do reino e não passaram aqueles que são legais para serem reis. E quem corresponde? Quem são os responsáveis? Quem são os responsáveis para ser reis no âmbito de Israel? Que tribo é essa? A tribo de Judá. Então a gente já está aqui falando que está certo, Bevatai, os Hasmoneus derrotaram os gregos, os Evanims, mas eles aplicaram um golpe. Ficaram no poder, fizeram um reinado. Seder, eles ficaram no reinado, mas no final o reinado não deu muito certo. Mas, legalmente, a Malkut, o reinado, é para a tribo de Yehudá. Então, a gente vai ver que, nesse período, há uma opinião que se perdeu o reinado Hashmonaim completamente, né, que eles, por causa que eles não fizeram a transição para o reinado, para a tribo de Judá. Então, a gente vai ver que, por causa disso, o reinado dos Hashmoneu desapareceu, sumiu. Né? A gente vai ver que a história, eles têm conflitos internos. O interessante é que o azeite se encontrava com o selo do Kohen Gadol. Aqui, nessa festa, né, são os Kohanims, atores principais e centrais em toda essa história de Hanukkah. Aí pergunta o que isso significa. Então, o Rabino Kook, ele vai dizer que o nível de impureza do azeite era muito alto. Que tinha lá outros vasos de azeite, mas todos estavam profanados. Então, ou seja, não estou tentando dizer que em nível alárrico o azeite estava profanado. Todos os azeites é azeite. Hoje a gente precisa ir no supermercado para ver qual é a asgarra do azeite. Não, azeite se é puro, extra virgem, ele é caché. O que o Rabbi Kook está tentando explicar para a gente aqui? Que eles estavam impuros espiritualmente, a nível espiritual. Para refletir no nível, né, de midot, de qualidades, de datot, de ideias, e de filosofia, a nível espiritual e ideológico.
O óleo, o shemen, diz o Rabino Kook, é uma forma de refletir as midot. O que é midot? As qualidades do povo de Israel. A pureza do nosso povo, diz o Rabino Kook, que as impurezas do azeite implicavam as impurezas, qual estava o nível de pecado de Am Israel naquele momento. O povo de Israel estava em um processo de impurificação, de ideais e qualidades que não fazia jus ao caminho do povo de Israel. Caminhos impurificos, que indicou, né, por meio dos gregos, um governo político, sim, ao nível cultural e também a nível espiritual, ideológico, né? Nem parece hoje em dia em muitos países, né, muitas situações. Diz o Rav Kook, isso é pior que pode passar com o povo de Israel. Isso chegou até a neshama do povo judeu, até a alma do povo judeu. Né? Ser dirigido por um povo idólatra. É algo horrível. Lembrando que passamos, a gente lembra que a gente passou no Egito. Qual o nível espiritual que a gente ficou no Egito? 49, se tivesse 50, a gente já tinha acabado o povo de Israel. A gente percebeu descer níveis muito baixos para depois subir para a saída da terra de Israel. Então não era nada novo essa impureza que os gregos aplicaram com o povo de Israel. Mas parece que a gente não aprende, né? A gente cai na mesma keep falling, a gente acaba caindo sempre nos mesmos erros, a sedução das facilidades dos dominantes. Né? Isso, de fato, essa independência que faz o povo de Israel, dependência faz o povo de Israel ficar preso a culturas que fez helenizar o povo de Israel. Diz o Rabino Kook que a falta da independência espiritual, isso traz tzará. Tzará em hebraico, desgraças. Muito maior e mais muito maior que muitas desgraças que aconteceu. A gente tem que entender uma coisa, quando o lado espiritual não é desenvolvido, o lado físico ele entra em desgraça, ele entra em muitas doenças, muitas depressão, muita falta de sentido nesse mundo acontece por causa que a gente não está preso com o lado espiritual. Aí surgiu o período de Hanukkah, que aconteceu em Hanukkah. Os gregos conseguiram penetrar bem profundo dentro da alma do povo judeu, como um veneno que vai contaminando. Isso significa impurezas dos gregos. Eles ambiciavam debilitar, obscurecer as ideias mais profundas do povo de Israel em relação à crença em Akadosh Baruch Hu. Na sua Torá, na sua... Então, o Rabino Kook ele vai dizer, passamos a entender que um Cohen, qual o papel de um Cohen no povo de Israel? Qual é a função do Kohanim? O Cohen, por outro lado, serve no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Serve para trazer Kedushá, servia, né? A gente não tem ainda o templo, mas exatamente a gente vai construir o templo. Tem uma outra função. Sabe qual é a função do Cohen? Além de fazer o serviço, o avodá no templo,
E essa função a gente tem que, até hoje eles têm a obrigação de fazer, de ensinar a Torá. Então, por isso o Rabino Rav Kook vai dizer que um Cohen, existe duas classes de Cohen. O Cohen Klali, que é o Cohen popular, em geral, e o Cohen Hagadol, que tem uma missão de ensinar a Torá para o povo de Israel. Que saiba atuar na vida real, prática, que tenha uma vida de kedushá, de santidade, de tahará, de pureza, para dar um exemplo para o povo de Israel. Esses são os Kohanim. Diz o Rabino Rav, assim como existe no mundo de emuná, de fé, cada Cohen é uma cada Yehudim, cada judeu é uma faísca de um Cohen. Ou seja, cada pessoa que está assistindo essa aula tem no seu íntegro a santidade de um Cohen, de um sacerdote. Tá? Então, como é que a gente vai saber isso? Que teve um passuco da Torá que diz, no Monte Sinai, e vocês serão para mim um reinado de Kohanim e um povo Kadosh, um povo santo. Um povo santo. Isso significa que só os Kohanins são os sacerdotes? Não. Os Kohanins são Kohanins ao quadrado. Porque, primeiramente, eles são Yehudim. Eles são judeus. São Israel. E depois disso, são Cohens. O que significa a palavra Cohen? A Keuná significa essa. Keuná é servir. Falou o Rav que precisamos entender que cada Yehudim tem algo de Cohen, como eu falei há pouco. De forma geral, o povo se considera um reinado de Kohanim, de sacerdotes. Goi Kadosh, como a gente fala, um povo santo. Significa que um Yehudim, um judeu, a natureza dele é ter santidade. Ou vocês no trabalho, ou vocês na rua, ou vocês vão para a sinagoga, para a sinagoga, ou em qualquer setor da vida pública, vocês, mesmo que vocês esqueçam que são judeus, um não-judeu vai olhar para você e vai dizer, tu és judeu. Tu faz parte daquele povo que saiu do Egito, que recebeu a Torá. Então, a gente é lembrado constantemente a se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Então, esse conceito dos Kohen é, de uma forma geral, também para o povo de Israel. O desejo interno busca uma vida de Kedushá, de saber mais Torá, de aprendê-la, seguir os caminhos da Torá. É como está oculto, esse desejo está tão oculto nas profundezas do coração, do Lev. Cada judeu, no coração de cada um aqui que está assistindo, então, tem essa chama de Kedushá. Então, o que aconteceu em Hanukkah? Em Hanukkah, o que passou? Passou algo muito simples. Que cada Yehudim tem esse potencial de Cohen em si. No momento que cada Yehudim, cada judeu, se introduz o veneno da influência da impureza de Yavan em hebraico, significa a Grécia, literalmente começa uma luta de que implica esse aspecto de Cohen que a gente tem, que a gente já recebeu ela quando a gente veio ao mundo ou voltou como um judeu, e a influência, lamentavelmente, de Yavan, a Grécia. E nesse contexto, naquele período, quem estava ganhando? Yavan.
estava ganhando a batalha. Por isso o povo Yehudim, o povo judeu, estava assimilado. O povo Am Israel estava assimilado. Então, é muito importante a gente entender, por isso, esses aspectos em geral, que denomina a o Cohen Clarit, o sacerdote geral, que há no povo de Israel, que se expande e se manifesta na vida da pureza do nosso povo. Já estava preparada, já estava preparado, já estava tudo certo. Porém, a impurificar, quando a gente se purifica-se totalmente pelas forças de Yavam, e aí essa força influencia muito, e a gente acaba se perdendo. Tá? Eu estava bem interessante, Yavam, Grécia, numericamente falando, começa com Yud. Yud é 10. Vav é 6. Nun é 50. Então dá uma numeração de 66. Yud, Vav, Nun significa 66, que é Yavam, Grécia. E como vai falar a outra numeração, vou falar uma outra numeração, que vale Echal. Echal é rei, que fala assim, Echet, que é 20, que é 30, que vai dar 65. Ou seja, quem vale mais aqui? Yavam ou Echal? Echal é o Beit HaMikdash. Nessa situação é Yavam, a Grécia. Mikdash. Falando que o Beit HaMikdash não tinha tanta força, Yavam, ela valia mais, sim. Assim, aparenta que Yavam tinha mais força que a Keuná, que seria os Koanim, a Koanuta, a santidade do povo judeu. Por isso, pode influenciar para fazer um estrago dentro do povo de Israel. Por isso, eu estou falando, eu estou falando aqui do quê? De uma força que, em geral, dos Koanim, que fez o templo ser profanado. O povo judeu, contra esse, ele tem uma força muito maior para barrar o Yavam, a Grécia. É o sacerdócio, é a vida religiosa, a Koanut. Porém, nessa gemátria, a gente vai ver que a gente está perdendo. Por isso, quando a gente vai perder o templo, ele vai ser profanado, ele vai ser impurificado. Então, nessa gemátria, a gente vai ver que Yavam vai conseguir impurificar o templo. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Que a gente está vendo que, nesse exato momento da história, as forças de Yavam, a força da Grécia, vai impurificar o templo sagrado, porque a gente já se assimilou. A gente perdeu a nossa real missão aqui na Terra. A missão do povo de Israel. Porém, existe uma arma secreta. Essa arma secreta que só tem o povo judeu. Como eu falei, tem o Cohen Clalit, que é o Cohen normal, mas tem um outro Cohen. E esse Cohen chama o Cohen Gadol. O que é um Cohen Gadol? O sumo sacerdote, né? Essa tradução, ele vai entrar em que lugar?
Diz que cada judeu de sacerdote, mas há fundo dentro do coração de um Yehudi. Diz o Rabino Kook que está escondido a relação interna entre o povo de Israel, que se manifesta com toda a força dentro do povo de Israel, com desejo e vontade poderoso, não deixá-lo de lado, em motivo que seja. Há um potencial dentro de cada judeu para kedushá. Mas essa proteção ela pode ser corrompida. Mas existe outra proteção em cima dessa outra proteção, que é chamado de Kohen Gadol. Ou seja, eu sou como se a gente que é mais profundo, que não é qualquer um que entra lá no Santos dos Santos, no Kodesh HaKodashim, mas sim o Kohen Gadol. Então, a gente vai ver que, agora, é interessante que eu falei há pouco, que Yavan vale 66, na Gemátria, e Ehal vale 65, que é o Beit Midrash, viram entrar no Beit Midrash, eles profanaram. Eles chegaram mas quem é o único que pode entrar no Kodesh HaKodashim? O Kohen Gadol. E esse aspecto não é todo judeu, ele não é uma coisa física, ele é macrofísica, ele vive de fé. E o Kohen Gadol representa isso. Ele entra uma vez ao ano no Kodesh HaKodashim. Então, quando um Yehudi entra em si e busca a emet dele, a verdade dele, Kohen Gadol. Esse é um exemplo no mundo inteiro. Esse é um exemplo do mundo interno do povo de Israel. Que seu exemplo, que a sua essência é mais íntima e ele é como se fosse um Kohen Gadol. Os gregos podem jogar com o Am Israel, eles podem jogar, pode até ganhar, mas chegar no Kodesh HaKodashim eles não vão entrar. Só para vocês, eu estou tentando explicar uma coisa mais profunda que vocês vão conseguir entender agora. Voltando à história de Hanukkah, que se encontra logo que vencemos, o templo não foi destruído nesse período, o templo foi profanado. E a gente vai encontrar frascos de azeite, mas todos impurificados. Mas o único que vai estar, está lá, com o selo de quem? Do Kohen Gadol. Mas Kohen Gadol tem selo, está selo, pode usar, é kasher. Não. Esses outros estavam impurificados. Por isso a Guemará enfatiza que encontraram um frasco com o selo do Kohen Gadol. Porque nesse nível, os gregos não poderiam impurificar. Eles não poderiam chegar. Porque o povo de Israel, quando ele entra no seu íntimo, ninguém consegue destruir. Os gregos
podem fazer estragos horríveis, como fizeram com o povo de Israel. Tentaram, nos enemizaram, eles tentaram acabar praticamente com tudo do povo de Israel. Diz o Rav Kook, não há força no mundo que não vai arrancar o meu povo de Israel, né? E o nível do povo de Israel e o contato com a relação eterna profunda com o povo de Israel. Quem falou isso foi o rei Salomão no Kohelet, que venha um dilúvio com águas, tormentas, e que não vai apagar o amor com o povo de Israel, com o Deus de Israel. Certamente o vaso que encontramos é um vaso muito pequeno com quantidade de azeite. E duraria apenas para uma mitzvah de um dia só. Significa que no outro dia ia se apagar. Isso é muito problemático, diz o Rabino Kook. Quando a emuná, a fé, só está somente no coração interno e não leva à prática. Quando um judeu só é judeu a nível genético, eu sou judeu de pai e mãe, e não pratica as mitzvot, quando ele não atua as mitzvot, e quando ele não estuda a Torá Kedushá, ele se assimila. E quantas histórias tristes a gente escuta. Não vai conseguir manifestar a força que atua na sua vida. A prática vai fazer que a Neshama, que a alma, consiga se manter-se. O potencial unicamente mais importante que vai durar. Se esse em potencial não for levado a cabo, por quanto a vida tomou outros caminhos. Como muitos Yehudim, como muitos judeus começaram a tomar outros caminhos. Eu tenho próximo de mim mesmo, histórias muito próximas de amigos que são judeus e hoje, até parentes próximos que hoje abandonaram o judaísmo, praticam outras fés. Se assimilaram. Helenizaram-se. Afastaram daqui do chá de Am Israel. Encontrando outras ideologias, outras fés, outros deuses. O fundamento da emuná, na fé do nosso povo, quando é como se fosse uma vela pequena que tem, se a gente não, essa vela pequena, ela vai estar acesa, mas se a pessoa não incentiva essa chama estar acesa e que possa iluminar, se a gente bota coisas em cima, sociedades, lixos em cima, o que vai acontecer? Ela vai apagar. Ela vai se extinguir. E aí, o Kohelet, o livro do Salomão, do rei Salomão, vai dizer, quando não há lenha, a fogueira se apaga. Precisa trabalhar muito, estudar muito, para cumprir mitzvot, para estudar a Torá, para não se contaminar. Essa lenha é uma alusão que é o estudo da Torá, que vai alimentar nossa Neshama, nossa alma. Essa força maravilhosa que temos em Hanukkah, a gente fala uma frase muito, muito conhecida, eu queria que vocês aprendessem, que chama Or HaGamus. Or HaGamus significa a luz oculta. A gente vai ter a luz revelada e a luz oculta. A luz oculta
é o segredo do povo judeu. É um segredo do povo de Israel. A luz oculta é apenas quando os judeus têm a sua chama de vela. E essa vela, ela vai estar, se encontra no caminho totalmente oposto. A gente como se estivesse caminhando com uma vela e vai vir um caminho oposto, e esse caminho oposto vem as influências de Yavam, que são a Grécia. Chega a tal nível que se expande dentro do coração de cada judeu. E dá para que, exatamente em direção opostas, ou seja, Yavam, ele vai trazer tudo que é o oposto do povo de Israel. A coisa material, a coisa mais carnal. E aí que vem sair a origem do milagre. O azeite tinha que durar um dia. Ou seja, tinha que se apagar, em palavras mais cruéis. Ele ia acabar. Ou seja, a Neshama do povo de Israel deveria se acabar. De tal ponto a assimilação. A vela era durar um dia de pureza, que se durou somente um dia, e lockdown. Acabou. Lockdown espiritual, lockout, né? Lockdown é outra coisa. Lockout, espiritualmente. Porém, essa chama de quantidade mínima de azeite se chama de Cohen que a gente tem aos gregos. Olha, muito grande nosso povo, tá? Eles sabiam da força espiritual que eles podiam saber, que eles carregavam. E essa força fez, e a guerra, eles disseram, vocês podem ter ganhado uma batalha, mas a guerra quem vai ganhar são a Kadosh Baruch Hu. Por isso, todo esse lixo de impureza, todos esses defeitos espirituais que foram acumulados dentro do nosso povo, vem uma país dentro do Hasmonaim, novamente a alma do povo judeu. E o azeite, ele, em vez de durar um dia, ele dura 8 dias. O que significa 8? O 8 simboliza o Kohen Gadol. Por que eu falo 8 simboliza o Kohen Gadol? Porque o Kohen Gadol vestia 8 vestimentas. Um Kohen normal vestia 4. Tá? Uma pergunta famosa no Beit Yosef, o Yosef, Eribi Yosef, que 8 dias. Deveria ser 7 dias, né? Porque o azeite que deveria durar, por que durou 8 dias? Então, quantos dias foi o milagre? Não foram 7? Pois um dia, para um dia havia só um azeite. Só um frasco. A gente vai ver inúmeras respostas, mas uma da ideologia do Hanukkah, a festa do dia 8. Hanukkah é uma festa da manifestação do povo de Israel, e um povo que pode cair, ele pode se ferir, mas não pode se acabar. Na Perashá da semana passada,
lemos que terminou a luta entre o anjo e Yaakov Avinu, e o anjo feriu a perna dele. Né? E ele saiu mancando. Né? E mais dois passuquinhos mais na frente vai dizer que vai avô Yaakov Shalem, significa isso em hebraico, e veio Yaakov completo. E ele regressou à terra de Israel completo. Que aí Rashi, ele vai explicar uma coisa. Completo em que sentido? De dinheiro? É uma pessoa completa quando ela tem tudo. Tem dinheiro, tem saúde. Mas quando ele está dizendo completo, completo com o seu corpo. Completo, depois daquela luta, ele ficou sarado. Os capítulos em seguida acaba dizendo que ele sai mancando, mas depois ele fica bom. Isso é uma alusão, gente, que eu estou tentando explicar, que Am Israel, na sua jornada espiritual, desde a formação do povo de Israel, ele já saiu muitas vezes mancando. Ele já saiu de brigas muito fortes. Tivemos grandes perdas, seja nas requisições, nos pogroms, no Holocausto. Mas a gente volta completo. E quem tentou destruir a gente não existe mais. A gente sobressaiu do número 7 para o número 8. O número 8 implica que o povo de Israel tem uma força metafísica. Netza Israel. O número 8 implica aquele que está por cima de que pode obrigá-lo a algo divino. Outro exemplo do 8 é o Brit Milá. Um Yehudi faz o Brit Milá no 8º dia. A Torá, que é do Chá, foi entregue 7 semanas depois da saída do Egito. A gente vai ver que a festa de Simchat Torá é no 8º dia, logo depois de Sukkot. O Kohen Gadol, como eu falei, tem 8 vestimentas. Por isso, Hanukkah se acende, uma das grandes respostas é porque em Hanukkah se acende 8 velas. Porque o milagre físico é que era para durar um dia só. A gente já sabia que isso era para durar um dia. Mas, depois daquele dia, houve outro milagre que durou 7. E mais a fundo desse milagre implica que o 8 venceu o 7. Que a metafísica venceu o físico. Que a Kedushá de Am Israel venceu a ideologia materialista de Deus. E por isso temos que ter muito que a Torá que a gente estuda deve ser cumprida como Am Israel e não como um povo Yevá, um povo a pessoa judia ou aquela pessoa que se ajunta ao povo de Israel. Falando como Yevá, que hoje em dia é muito um judaísmo que é a prática dos sistemas bons. Eu sou judeu light, humanista, existe muito essa expressão. É um folclórico muito agradável, uma forma de vida, mas como se fosse fazer Brit Milá, vamos fazer Brit Shalom. Existem muitas correntes, mas você não está fazendo, você está tirando aqui do chá a santidade. Um exemplo, Shabat. Os gregos falam assim, não, eu cumpro Shabat.
Eu cumpro com os finais, semanas agradáveis, eu vou para a piscina, vou dançar. Isso é o descanso do Yevanim, dos gregos. Mas para o povo de Israel, o descanso de cumprir Shabbat é se recarregar espiritualmente. Então, por isso, eles disseram, não, para os judeus não tem que ter Shabbat. Não tem que ter esse descanso. Peraí, por acaso os gregos não concordam com o descanso? Para se divertir? Mas para os judeus, não. Porque os judeus, eles vão estudar a Torá, vão se recarregar. Então, essa força, ela vai sempre tentar lutar com o Israel. A gente vai ver que, na atualidade, a gente quer um dia só. Hoje, na atualidade, tem 2 dias. É sábado e domingo. No mundo moderno. Né? Então, mas para o povo judeu, é só sábado. No domingo, a gente começa a trabalhar, principalmente aqui em Israel. A gente tem que entender que o conectar faz essa coisa que faz a gente crescer. Fazer isso em outro momento, a gente faz crescer. O 8º dia, a gente vai fazer o Brit Milá. A gente vai trazer o Brit Milá. E se cair no Shabat, a gente vai fazer o Brit Milá no 8º dia. E se cair no Yom Kippur, também no 8º dia vai fazer. Peraí, então a gente está fazendo um Hiluk Shabat. A gente está profanando o Shabat. Não. O Brit Milá representa que eu cumpro o Shabat, que é um pacto, que é do chá da natureza de 7 se manifestou no Yehudi e tem uma Kedushá a mais, que é o 8. O metafísico vai elevar. Então, geralmente, o número 8 é um número mais elevado. Então, por isso, os gregos não queriam que a gente fizesse lá. Os gregos, a contar os meses. Por quê? Mas os gregos não festejavam, não tinham suas festas. Ele é um povo sacerdotal, ele é um povo santo. Ele é um povo que sua essência é rezar. Então, nada de festas. As festas que o povo de Israel fazem é totalmente oposta das festas de Yavan. Então, não vai ter. Então, o estudo da Torá não vai ter. O Brit Milá não vai ter. Então, vem aquela força que quer proibir. Mas você pode estudar a Torá na universidade? Bom, pode estudar a Torá na universidade. Tem cursos. Você não está estudando a Torá. Você está estudando Babel. Você está estudando a Bíblia. Uma coisa oca. Mas quando você estuda a Torá aqui do chá, como a gente está fazendo agora, um tema tão profundo, trazer Rav Kook, para você entender o Rabino Abraham Kook, é muito complexo. Mas eu queria trazer a esse nível de Kedushá, o que é Hanukkah? É que cada Yehudi é um sacerdote, uma faísca. O santo tem dentro dele negador. Com o vaso, esse é um milagre. O metafísico supera o físico. Que Bezat Hashem, em todas as festas, a festa de Hanukkah é uma festa extremamente espiritual. Dizem que é o premúdio, o anunciamento da vinda mais espiritual que nós temos. Que é mais a diferença de Hanukkah para o Purim? Purim queriam acabar com nossa vida física.
e Hanukkah queriam acabar com a nossa vida espiritual. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula mais filosófica. E perguntas, Sheilot. Alguém entendeu? Tem, acho que 3, 4, 5 pessoas. Aí, tá bom. Quais são os rituais de pureza? Ao Israel, ele é um povo sagrado. A gente vê que muitos dos problemas espirituais, somente seja judeu e não judeu, acontecem quando a gente não se desenvolve espiritualmente. A gente vive o materialismo, a gente vive preso a esse Olam Hazé, né, que são forças de Avan e Edom. Então, quando o povo de Israel, que tem um extra nível espiritual, não se desarroja, a gente não consegue desenvolver isso, a gente tem sarot. Tem sarot em hebraico significa sofrimentos. A gente cai mesmo. Então, a gente é sujeito a tumá, impurezas, né? A macumba, que o pessoal fala no Brasil, né? Essas coisas todas baixas. Porque a gente não está cumprindo a nossa missão. Agora, quando o povo de Israel sempre estuda a Torá, ninguém segura. Ninguém segura. A gente se torna luz e se eleva espiritualmente. Os níveis espirituais, a gente vai... a gente está no nível mais baixo que aqui a Terra, para que a gente possa evoluir como almas, né, Shamot, né? Mas isso eu não canto mais de Kabbalah. Eu costumo dar mais aulas de Alahá, mais aulas de filosofia judaica, porque para poder entender a Kabbalah, gente, você precisa ter uma boa base disso. Uma boa base da Alahá, uma boa base da Torá, que do Shá. Então, uma pessoa que estuda a Kabbalah, ela pode... Olha, aqui em Beersheba, tem um homem que anda pelado, praticamente nas ruas. Por quê? Ele era um cabalista. Né? Ele ficou doido, ele se meteu em coisas muito pesadas que não conseguiu. Ele se perdeu. Né? Não estou dizendo que a pessoa vai ficar doida, porque, principalmente, eu desconheço que, tanto em Portugal como no Brasil, existam níveis mais altos de Cabala. Mas aqui em Israel, sim. Faço todos os meus estudos passar conhecimento básico de judaísmo. Então, a gente sabia que antes a festa de Hanukkah era um milagre, aconteceu tal. Mas hoje, a aula eu pude mostrar que é muito... Então, a assimilação é algo que vai mexer com a alma. A nossa alma é sabida. Somos almas diferentes. Não que a gente é melhor ou pior, mas somos almas que fechamos um acordo com a Kadosh Baruch Hu no Monte Sinai. Nascer venishma, faremos, depois ouviremos. Então, é muito importante um Yehudi, por isso a gente dificulta a entrada para o povo de Israel. A gente não faz porque quando para uma energia que tem que ser santidade, porque se ela não faz isso, se ela não cumpre a santidade, ela está se complicando. Então é melhor ficar como não judia. Entende? Porque ser judeu é muita responsabilidade, e a responsabilidade é espiritual. Por isso a gente é meio difícil. Olha, calma, não é assim, tem que testar bem, porque se realmente aquela alma é judaica. Algumas outras perguntas sobre o tema? Eu espero que você tenha gostado. Foi essa aula que eu preparei com tanto carinho para vocês. No grupo, quem tiver outras dúvidas, eu acho que foi um tema muito mais profundo hoje que eu passei, mas eu acho que vocês vão pensar depois
E Bezat Hashem, quinta-feira, eu vou dar aula já é Hanukkah, a gente vai estar na primeira noite, e eu vou trazer a Perashá da semana, aquela aventura que a gente tem falado na semana, que eu sei que vocês gostam pra caramba, essas aulas de preparação para Hanukkah. Eu comecei ontem com o lado da Lahá, e hoje eu quis começar com o lado mais espiritual, para que vocês possam, quando acenderem a vela de Hanukkah, lembre-se que vocês são como Arão a Cohen, o sacerdote, que Arão que inaugurou a menorá. Então, a gente precisa entender disso, que tudo acontece na vida, seja todos os aspectos da nossa vida, do físico, também acontece com o lado espiritual. Como eles consagraram? Eles tiveram que limpar, tirar os ídolos que os gregos colocaram, passaram uma semana, né? Esse foi da preparação do azeite à purificação do local. Então, nisso, ao nível mais baixo, que tinha que começar, que não podia ter que pagar, Neto Tamid. O que é Neto Tamid? A luz permanente. E quem que era a luz permanente? A menorá. Por isso que era tão importante ter a menorá no templo. E que fez esse milagre. Para começar a kedushá e reinaugurar o templo que foi esse período. Shalom, shalom. A gente vai se encontrar quinta-feira, se Deus assim permita. Tchau, gente. Boa noite aqui de Israel. Obrigado, Rabino. Até mais. Tchau, tchau. Shalom, toda. Tchau, Shalom. Tchau.